Boa tarde a todos! A nossa aula de matemática de hoje nós vamos falar sobre estatística. Vamos abrir a nossa apostila na página 37 para iniciar uma leitura. Vai uma história aí? Acompanhe na apostila de vocês a leitura que a tia Renata vai estar fazendo. A leitura é uma atividade que nos modifica em muitos sentidos. Aprendemos palavras novas e significados novos para as palavras. Conhecemos o que outras pessoas pensam e sentem. Descobrimos modos diferentes de encarar a vida em lugares distantes ou mesmo bem próximos de nós. Um livro com uma boa história liberta nossa imaginação. Na história da humanidade, há o relato de um grão-vizir que, quando viajava, levava sua biblioteca consigo. Usava 400 camelos para carregar os livros. Esse grão-vizir é a mais alta autoridade depois do sultão, primeiro-ministro. Então, gente, essa leiturinha inicial, tá? Foi só para a gente dar o primeiro passo, né, para a primeira pesquisa que a nossa apostila vem abordando aí ainda na página 37, que é sobre a leitura. E aí eu pergunto, quem é que gosta de ler e tem o hábito da leitura aqui nesse quinto ano B? Fala para mim. Quem é que gosta? Eu, tia. Eu. Se eu pudesse abrir a câmera, você ia ver o quanto livro eu tenho do meu lado aqui. Pois é, ótimo, porque o hábito da leitura é muito importante, né, para as nossas vidas. Tia, esse ano eu terminei de ler um livro e agora estou lendo outro. Ótimo, então você já está num total de 2 livros, né, Esther? Só esse ano. Tia, eu também adoro ler. Às vezes, quando eu tô no banheiro, não tenho nada para ler, eu começo a ler os rótulos dos produtos. Ai, que legal, gente. Que bom que vocês gostam de ler. E aí, quem é que pode me falar Quase 30 livros só esse ano. Quantos livros que vocês já leram esse ano? E aí, hein? Esse ano eu ainda não comprei mais. Eu ainda não comprei mais. Mas vocês Mas para falar quantos livros eu já li um monte, ó. Tenho quantos livros? Deixa eu ver. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 livros. Muitos livros. Então, gente, ó. Com 230. Então, gente, olha só. Aqui no nosso textinho está falando de uma pesquisa, né? Feita com brasileiros com mais de 5 anos sobre o hábito da leitura. Então, eu vou pedir para alguém ler para mim. Pode começar a leitura aí. Nesse quadro aí que está embaixo das perguntas. Pode fazer a leitura para mim, por favor. Uma pesquisa revelou em 2011 que apenas 50 em cada 100 brasileiros diziam ter hábito de ler. Em 4 anos, isso melhorou ligeiramente. Em 2015, outra pesquisa feita com 1.012 pessoas de 5 anos, 5.012 pessoas de 5 anos ou mais em diversos municípios brasileiros revelou que 56 em cada 100 brasileiros, ou seja, pouco mais de metade, afirmavam ter o hábito de leitura. E 77 em cada 100 brasileiros afirmaram que gostariam de ter lido mais. Foram considerados leitores as pessoas que leram pelo menos um livro nos últimos 3 meses. Veja o que disseram os brasileiros que não têm esse hábito. E aí, gente, embaixo tem os balões, né? Com as falas de alguns brasileiros que não têm o hábito de leitura. Falando assim, ó, não tenho tempo para ler, não gosto de ler, tenho dificuldades para ler
e não tenho paciência para ler, né? Por algumas das respostas que eles tiveram de alguns brasileiros. Observem aí que a tia Renata marcou algumas informações. E essas informações aí são bem importantes para a próxima atividade. Na verdade, já é uma resolução de uma parte da próxima atividade. Então, gente, quando eu falo aí 50 em cada 100 brasileiros, gente, eu tenho uma informação aí que eu posso, uma informação que pode ser escrita, né, em forma de fração. Então, eu vou pedir para vocês estarem marcando para a tia Renata essas informações aí que eu marquei no texto. Marquem aí, por favor. Então, vocês vão marcar 50 em cada 100 brasileiros, 56 em cada 100 brasileiros e 77 em cada 100 brasileiros, ok? Então, são informações que podem ser escritas, né, em forma de fração. Vamos lá. Página 38, na seção lápis na mão. Número 1. Alguns trechos do texto da página anterior apresentam informações que podem ser escritas em forma de fração com denominador 100. Sublinhe e numere esses trechos. Escreva as frações correspondentes a cada um deles. Gente, então, eu vou voltar aqui. Se eu falo 50 em cada 100 brasileiros, qual a fração que eu formo aí através dessa informação? Meio. Sim, mas utilizando esses números aí, 50 e 100. Como que ficaria? 50 centésimos. 50 centésimos. O próximo, 56 em cada 100 brasileiros. Qual é a fração? 56 centésimos. 56 centésimos. Ótimo. E 77 em cada 100 brasileiros? 77 centésimos. Ótimo, excelente, a todos que responderam. Então, ó, as frações que nós vamos ter vai ser 50 centésimos, 56 centésimos e 77 centésimos. Excelente. Parabéns, quinto ano B. Agora, número 2. Quem pode fazer a leitura para mim da número 2? Eu, tia, Pode ser? fazer, Esté. Ótimo. Para fazer uma pesquisa, as pessoas que trabalham nela precisam decidir várias coisas. Por exemplo, qual será o assunto da pesquisa? Quantas e quais pessoas serão entrevistadas? Que perguntas serão feitas? Como serão organizadas as respostas para apresentar os resultados da pesquisa? Pode continuar, Esté. Para a pesquisa apresentada na página anterior, algumas dessas respostas estão no texto. Converse com o seu professor e com sua turma para localizar as respostas e anote-as nas linhas a seguir. Obrigada, Esté. Então, gente, olha só. O que esse número 2 quer da gente? Ele falou assim, que para eu fazer uma pesquisa, né, eu preciso decidir algumas coisas. E aí ele faz as perguntas, né, que está aí nesse quadro. Qual será o assunto da pesquisa? Então, quando eu analiso uma pesquisa, essa pesquisa anterior, eu pergunto para vocês, qual é o assunto dessa pesquisa anterior aí? Qual é o assunto que está sendo tratado nela? E aí, quinto ano B? Se os brasileiros gostam de ler alguma coisa. Isso. Pode falar, Vitor. Não, eu ia falar a mesma coisa que o Benito falou. Um assunto relacionado à leitura, certo? Então, assim, mais especificadamente, o hábito
da leitura, né, gente? Hábitos de leitura entre os brasileiros. Ótimo. E aí eu pergunto, quantas pessoas que foram entrevistadas? Procurem aí no texto. Agora vocês vão fazer um acompanhamento no texto de vocês. Sim, né? Sei. Não são 100 pessoas. Tem um número aí de entrevistados. Leem aí novamente. 5.012. Isso, foram entrevistados 5.012. E quais pessoas que foram entrevistadas? Pessoas que leram pelo menos um livro dos últimos 3 meses. Será? Alguém pode aí ajudar? Quais tipos de pessoas que eles entrevistaram? Aí fala, aí no texto, deixa específico. Brasileiros. Brasileiros. De qual idade? Mais. 5 anos ou mais. De 5 anos ou mais. Então, foram entrevistados 5.012 brasileiros de 5 anos ou mais. Tá? Então, o assunto, a quantidade e as pessoas, isso estava bem evidente no texto. Essas duas perguntas aí, nós conseguimos tirar a resposta do texto. Agora, que perguntas serão feitas? Então, quais perguntas que foram feitas? Essas perguntas estão evidentes no texto, gente? O texto fala... Não estão evidentes no texto. Então, eu vou imaginar, né? Quais perguntas será que eles fizeram para os entrevistados, para eles obterem aquelas respostas? E aí? Se eles leram algum livro esse ano, alguma coisa assim. Se eles já leram algum livro, se eles têm um hábito, né, de fazer a leitura diária. Então, você tem um hábito de ler, né? Você gosta de ler? São perguntas possíveis, né, para essas respostas. E nós vimos ali na pesquisa, ok? Então, e como serão organizadas essas respostas, gente, para apresentar o resultado da pesquisa? Então, como que nós podemos, né, organizar essas respostas? De quais formas que eu posso organizar essas respostas aí de uma pesquisa? Quem é que imagina? Como que essa pesquisa foi organizada? Em forma de quê que ela foi organizada? Essa que nós lemos. Tia, se você vê no texto, tem tipo uma ordem de números, 2011, Sim, mas... um monte de coisa, 50, 56, Sim. 77. Mas isso tudo, Benito, vamos analisar tudo isso. Isso tudo aí é o quê? Está em forma de quê? Está em forma de texto. Então, eles organizaram a pesquisa em forma de texto. Mas, quando eu faço uma pesquisa, eu posso organizar o meu resultado, além de no formato de texto, eu posso organizar também em forma de tabela e de gráfico, né? Então, pode ser organizada em formato de tabela, gráfico ou texto. Eu vou dar um tempinho, tá? Para a gente estar fazendo, para vocês estarem fazendo essa atividade aí. Vamos lá. Continuando na página 38, número 3. Eu quero que vocês observem aí nessa número 3, que eu venho marcando, né, informações importantes, né, dos enunciados, né, e isso ajuda a gente a resolver as atividades. E é uma dica também que eu dou para vocês, para quando vocês forem fazer as atividades aí em casa, né, vocês estarem marcando também no enunciado o que vocês acham mais importante aí, informações importantes
do enunciado, que isso facilita muito quando a gente vai dar a resposta. Então, vamos lá. Número 3, Luísa, você pode ler para a gente a número 3? Ok. Vou estar ouvindo barulho aqui, porque tá tendo uma construção aqui. Não, tá tudo ok. Tá bom, eu vou ler. Tá, ok. Posso começar? Pode. Um estudo feito em 2015, envolvendo 30 países, revelou que a Índia foi a campeã no tempo semanal que uma pessoa dedicava à leitura de livros. Com 10 horas e 42 minutos, em nenhum outro país pesquisado o tempo dedicado à leitura por uma pessoa chegou a 10 horas semanais. Pode continuar. O Brasil ficou em 27º lugar no tempo semanal. Veja os resultados de alguns países destacados no mapa da América Latina. Ok, obrigada, Luísa. Então, gente, olha só. Olha o que eu marquei ali. Primeira coisa, ele fala que a Índia foi o país, né, campeão no tempo semanal que pessoas dedicavam à leitura de livros. Então, foi uma pesquisa feita envolvendo 30 países e a Índia foi a campeã, com 10 horas e 42 minutos. E aí, olha só o que eu marquei, que em nenhum outro país pesquisado, o tempo dedicado à leitura por uma pessoa chegou a 10 horas semanais. Então, a Índia chegou a 10,42. Porém, não existiu mais outro país desses 30 que chegou a 10 horas semanais. Então, a Índia ficou em primeiro lugar com 10 horas e 42 minutos. Então, o segundo lugar, gente, ele chegou a 10 horas? Não, porque nenhum outro chegou a 10 horas, tá? Então, eu marquei isso daí para a gente ter essa noção aí, tá? Só a Índia que chegou e passou de 10 horas. Aí, na parte de baixo, né, fala que o Brasil ficou em 27º nessa pesquisa, mostrando, né, um mapinha ao lado da América Latina, algumas informações, né? O Brasil ficou com 5 horas e 12 minutos, a Argentina, 5 horas e 54 minutos, a Venezuela, 6 horas e 24 minutos e o México, 5 horas e 30 minutos. Então, ó, vamos agora às atividades. Letra A. Escreva com algarismos o lugar que o Brasil ocupa na ordem dos países sobre o tempo gasto por essa pessoa com leitura, por pessoa com leitura. Então, qual é a colocação do Brasil nessa pesquisa? E aí, gente? 27º. É o quê? 27º. Ótimo! 27. O Brasil ficou em 27º. Excelente! Podemos afirmar que o tempo de leitura do segundo lugar nessa pesquisa foi. Então, o primeiro lugar foi a Índia, com 10 horas e 42 minutos. E o segundo lugar? O segundo lugar, o resultado foi maior do que 10 horas semanais? Sim ou não? Menor que 10 horas semanais. Não. Não. Menor do que 10 horas semanais? Sim. Sim. Né? Igual a 10 horas semanais? Não. Não. Então, seria menor que 10 horas semanais. Agora, essa letra C, gente, nós vamos pintar no gráfico as horas de leitura correspondentes aos países citados no texto em ordem crescente. Então, olha a dica que eu vou dar agora. Nós não vamos pintar o gráfico agora. Vocês irão apenas marcar o local com um risquinho e após a live vocês farão a pintura do gráfico, tá bom? Então, olha só.
De acordo lá com o nosso mapa, o Brasil, gente, ficou com quantas horas? 5 horas e 54 minutos. Então, o Brasil ficou com 5 horas e 12 minutos. E o México? 5 horas e meia. 5 horas e meia. A Argentina? 5 horas e 54 minutos. Isso. Venezuela? 6 horas e 24 minutos. E a Índia? E a Índia, gente? 10 horas e 10 horas. 10 E horas 42 minutos. e 43 minutos. Ótimo, 10 horas e 42 minutos. Então, nós vamos achar aí esses valores no nosso gráfico, tá? E aí, ó, eu queria falar para vocês que nós vamos considerar os números inteiros, tá bom? Então, ó, como que ficaria essa pintura aí, né? Brasil com 5 horas e 12, México 5 horas e meia, Argentina. Eu vou dar um tempinho para vocês marcarem, tá? Para a gente dar continuidade. Então, página 41, tá? A página 40, nós não vamos realizar agora, porque é uma pesquisa e ela precisava fazer em grupo. Então, não é um momento adequado, né, para a gente fazer atividade em grupo, atividades de pesquisa, ok? Então, a página 41, nós vamos realizar atividade número 4. Quem pode ler para mim a número 4? Eu tiro. Eu posso, tia? Eu, tia, posso? A nossa pesquisa. Quem é que está aí com o nome de Vilma? Pode fazer a leitura. É a Mirella? Sou eu, tia. Pode fazer Mirella, isso. a leitura, Mirella. Do número 4, né? Isso, pode ler o texto também. Tá bom. A turma do 5º ano de uma escola também fez essa pesquisa. Leia o texto que Vicente, o aluno dessa escola, escreveu sobre um gráfico que seus colegas e ele fizeram. A nossa pesquisa mostrou que as pessoas que têm mais escolaridade leem mais tempo por dia. Na nossa pesquisa, não tinha nenhuma pessoa sem escolaridade. A maior parte das pessoas que têm apenas o ensino fundamental lê menos de meia hora por dia, ou não lê. Pode continuar, Mirella. Mirella? Tá conseguindo me ouvir, tia? Agora eu tô. Ah, tá. Continua aí Vocês pra gente. ouviram eu até onde? Até ler. Começa lá. Entre as que terminaram o ensino médio. Ah, tá. Deixa eu ver. A maior parte das pessoas que tem apenas o ensino fundamental lê menos de meia hora por dia, ou não lê. Entre as que terminaram o ensino médio, mais da metade lê entre meia hora e 1 hora por dia. Entre Entre as que completam o ensino superior, apenas 2 leem menos de meia hora por dia. As outras 15 leem mais de 1 hora por dia. Então, ó, letra A. Quantas pessoas com ensino superior completo a turma de Vicente entrevistou? Justifique sua resposta. Então, gente, ele quer o quê?
ensino superior. Então, ensino superior, apenas 2 leem menos de meia hora por dia e 15 leem mais de 1 hora por dia. Então, quantas pessoas que ele Eu sei, entrevistou? professora. Hã? Eu sei, é 17. Então, 17 pessoas. isso aí, ô Ian. Eles entrevistaram, né? Ele entrevistou 17 pessoas, né? Por que são 17 pessoas, gente? 2 leem menos de meia hora e 15 leem mais de 1 hora. Então, a turma, ela entrevistou 17 pessoas, ok? Então, pois 2 leem menos que meia hora e 15 leem mais de 1 hora por dia. Eu queria que vocês marcassem aí para mim também essa parte aí, ó, que eu grifei de verde. Marquem aí. E fala assim, que a maior parte das pessoas que têm apenas o ensino fundamental lê menos de meia hora por dia ou não lê. Se eu falo, gente, a maior parte, eu estou querendo dizer que é menos da metade ou mais da metade? Mais da metade. Então eu estou dizendo que mais da metade, né, do ensino fundamental lê menos de meia hora. Então, se atentem aí nesse trecho de a gente responder a próxima questão, ok? Vamos lá. Letra B. Qual desses gráficos pode representar as pessoas que têm apenas o ensino fundamental? Marque-o com o X e justifique sua resposta. Então, ó, é o que eu mandei vocês marcarem aí de verde, né? Ensino fundamental. Então, ó, prestem atenção. A maior parte dessas pessoas lê menos de meia hora por dia. Então, a informação que ele me dá foi essa daí, menos de meia hora por dia. Então, ao analisar os gráficos, eu vou dar mais importância a essa parte aí, menos de meia hora por dia, que está representado pela cor laranja, tá? Então, vamos lá. O primeiro gráfico, essa partezinha aí, essa coluna aí, de menos de meia hora, está representando mais que a metade ou menos que a metade? A metade. Ele está representando a metade certinha? Eu acho que sim. Se eu... Não, tá não. Não, então ele está representando o quê? Menos que a metade. Menos que a metade. Ele está representando menos que a metade. Então, pode ser esse gráfico aí para representar o ensino fundamental? Não. Não pode. Segundo gráfico, menos de meia hora. Esse daí, o laranja, de cor laranja. Ele está representando mais da metade ou menos da metade? Ele também está representando menos da metade, está igual ao outro, né? Então, ele também não representa. E o terceiro, gente? Mais da metade. Mais da metade. Então, esse terceiro aí é o gráfico que representa o ensino fundamental, tá? Por isso que a gente tem que ficar muito atento, porque isso aqui é interpretação de texto. É a gente ler o texto e entender o que ele está falando. Então, se ele fala que é a maior parte, então eu tenho que entender que é mais da metade, ok? E a justificativa seria essa daí, né? Porque é o único gráfico que tem mais da metade do total na coluna menos de meia hora, ok? Façam aí, marquem o X, né? Justifiquem para a gente dar continuidade à nossa aula. Podemos? Então, vamos lá. Agora, quinto ano B.
a tia Renata vai estar explicando para vocês, tá? O dever que vocês irão fazer após a live, ok? Então, é lá no livro de atividades, na página 41. A atividade 9 está pedindo para vocês observarem as informações do gráfico. Então, eu quero que vocês fiquem atentos aí para poder responder essas questões. Vocês precisam analisar esse gráfico, tá? E as perguntinhas são as seguintes. Qual é o assunto da pesquisa apresentada nesse gráfico? Então, para eu saber o assunto, eu preciso ler o título do meu gráfico, né? Tempo de estudo diário além da escola. Então, é o tempo que que os alunos estudam em casa. Quais pessoas participaram dessa pesquisa? Né? Então, quais pessoas? Presta atenção lá embaixo, está mostrando as turmas, né? Então, se está mostrando turmas falando de escola, né? As pessoas que participaram foram quem? Pensem aí. Letra C. Quantas pessoas participaram dessa pesquisa? Fiquem atentos nessa letra C. Vocês vão precisar calcular todas as quantidades de alunos que estão aí. Por exemplo, gente, quinto ano A. Olha lá o quinto ano A, gente. Eu tenho 12 alunos, tá vendo? Que estudam menos de 30 minutos. Nós temos 10 alunos que estudam de 30 a 60 minutos e 8 alunos, que é a barrinha verde, né, que estudam mais de 60 minutos. Então, ó, só o quinto ano aí, eu tenho um total de 30 alunos. E aí, vocês vão ter que calcular o quinto ano B, o quinto ano C, o quinto ano D e depois somar tudo para vocês terem o total de alunos pesquisados. Fiquem atentos aí no quinto ano B, nessa coluna vermelha, nessa barra vermelha aí. Tá vendo que ela não está exatamente em cima de uma linha? Ela está entre o 14, observem aí, e o 15, entre o 14 e o 16. E aí eu pergunto, qual é o número que fica entre 14 e o 16? 15. 15. Então, nós sabemos que isso Deu a daí... resposta, né? Nós sabemos que isso daí representa 15 alunos, tá? Então, vocês vão ter que estar calculando todo esse gráfico aí para saberem o total de pessoas que participaram da pesquisa, tá bom? E que pergunta pode ter sido feita durante a entrevista? Isso aí vai ficar da imaginação aí de vocês, tá? O que vocês acham? É pessoal. A atividade da letra E, vocês vão completar esse quadro de acordo com o gráfico. Por exemplo, turma, quinto ano A, menos de 30 minutos. Então, eu vou vir aqui no meu gráfico, tá vendo? E vou olhar, menos de 30 minutos, é a cor azul. Então, a cor azul está lá no 12. Então, eu vou vir aqui e colocar 12 alunos. De 30 a 60 minutos. 30 a 60 minutos é a cor vermelha. No quinto ano A são 10 alunos. Então, eu venho aqui e anoto 10 alunos. Mais de 60 minutos é a cor verde. Lá no quinto ano A é um total de 8 alunos. Então, eu venho aqui e coloco 8 alunos. Ok, gente? Letra F. É uma questão também pessoal, cada um irá fazer a sua individual, tá? Número 10, vocês irão fazer a leitura do texto e responder as respostas, tá? Sobre essa pesquisa. E aí eu marquei, tá vendo? Os anos da pesquisa, os anos que foram, né, que participaram da pesquisa, aquela dica que eu dei, né? E aí, ó, e a letra B, vocês vão analisar o que o texto fala para os terceiros anos, tá?
e marcar o X no gráfico correto. Isso aí vocês têm que ter um pouco de atenção, bastante atenção na questão de interpretação aí de texto. Porque aqui no nosso textinho fala que a quantidade de alunos dos terceiros anos que vem de ônibus escolar é igual à quantidade de alunos dos terceiros anos que vem a pé. Então, lá no terceiro ano, gente, a quantidade de aluno que vem de ônibus escolar e que vem a pé, a quantidade é a mesma. Então, vocês vão ter que analisar o gráfico que mostra isso daí, para vocês saberem qual é o gráfico correto. Ok? Então, ficamos por aqui, tá? Um grande beijo e até a próxima!